Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da SLC Agrícola. Hoje teremos a presença do senhor Aurélio Pavinato, diretor-presidente, e do senhor Ivo Marcon Brum, diretor financeiro de Relações com Investidores. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da companhia. Após os comentários da SLC Agrícola, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, que quando passaremos mais instruções. Teremos também um webcast ao vivo com áudio e slides, que pode ser acessado no site da companhia no endereço ri.slcagricola.com.br. A seção de relações com investidores está no o banner webcast 3T21. A apresentação também está disponível para downloads na plataforma de webcast. As informações a seguir estão disponíveis em milhares de reais em IFRS, exceto quando indicado o contrário. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas a perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem e crenças e premissas da diretoria da SLC Agrícola, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia, considerações futuras são garantidas de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventuais futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições na indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente, senhor Aurélio Pavinato. Por favor, senhor Aurélio Pavinato, pode prosseguir. Bom dia, agradecemos a participação de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da SLC Agrícola. Esse trimestre foi marcado pelo início do controle da gestão dos negócios da Terra Santa Agro SA. Em 1º de julho desse ano, com a finalização da incorporação das ações da Terra Santa Agro SA, foram emitidas 2.516.454 novas ações ordinárias da SLC Agrícola em favor dos acionistas da Terra Santa. No dia 29 de outubro, conforme fato relevante divulgado naquela data, finalizamos o acordo de ajuste final de preço entre a SLC Agrícola e a Terra Santa Propriedades Agrícolas, resultando em um pagamento a favor da SLC Agrícola de 20 milhões de reais. Esse valor é decomposto da seguinte forma: 12 milhões através do pagamento de contratos de assessoria financeira, obrigações contraídas pela Terra Santa junto a entidades bancárias, e 8 milhões pagos em moeda corrente. Como podemos observar no slide 3, o valor da contraprestação transferida foi de 192,8 milhões de reais, composto pelo valor justo das ações emitidas, pela contraprestação em caixa decorrente de direito de uso do arrendamento, pela variação de ativos e passivos e, por fim, pelo valor presente dos créditos fiscais. No slide 4, apresentamos o valor do ágio gerado pela transação, foi de 47,3 milhões de reais, oriundo da relação entre a contraprestação transferida pela SLC Agrícola versus o valor dos ativos e passivos adquiridos. Alguns ativos e passivos não foram assumidos pela SLC Agrícola. Assim, superveniências ativas e passivas previstas no acordo de associação e outras avanças serão conduzidas pela companhia e, quando da liquidação, serão recebidos ou cobrados dos antigos acionistas sem ônus ou bônus por parte da companhia. O montante de ativos e passivos contingentes resultou em um passivo líquido contingente de 53,8 milhões de reais. A integração dos processos, sistemas e pessoas está ocorrendo gradualmente e de forma muito positiva, aproveitando as melhores práticas das equipes envolvidas. Essa combinação de negócios está em linha com a nossa estratégia atual
percorrendo a busca pelo atingimento do pilar de crescimento Asset Light. Podemos avançar, por favor, para o slide 6, onde agora irei comentar sobre o panorama do mercado. O terceiro trimestre de 2021 foi marcado pela alta nas cotações do algodão no contrato spot da Bolsa de Nova York, onde a cotação da fibra superou a marca de 100 centavos por libra. A redução de área plantada no território americano, especialmente nas últimas 2 safras, e no Brasil em 2021, foram os grandes responsáveis pela variação de preços sobre o ponto de vista da oferta. Com relação ao cenário de demanda, destaca-se o crescimento das importações pela China, onde estima-se que no ciclo 2021 o volume importado tenha atingido aproximadamente 13 milhões de fardos, o maior dos últimos 6 anos. Para 21-22, o volume também é superior à média dos últimos 6 anos, com volume de aproximadamente 10,5 milhões de fardos. O aumento da demanda global da fibra e o cenário de diminuição de produção nos principais países exportadores são fatores que vêm colaborando para que o balanço mundial entre oferta e demanda feche em 21-22 em uma condição de déficit de aproximadamente 2,3 milhões de fardos, segundo estimativas do USDA. Na soja, ao longo do terceiro trimestre desse ano, as cotações observadas em Chicago, somadas aos prêmios no Brasil e à depreciação cambial, permitiram que os preços em reais atingissem patamares superiores aos observados no ciclo passado e, mais recentemente, resultassem em cotações superiores a R$ 170 por saca, segundo o levantamento CPEA na base Paranaguá, cuja cotação equivalente seria de $13,5 por bushel. O volume de vendas de soja norte-americana vem sendo um importante fator de suporte às cotações da oleaginosa na Bolsa de Chicago, uma vez que o volume comprometido para a China no total geral evidencia a normalização da comercialização entre os Estados Unidos e o país asiático. Já a nível mundial, para o ciclo 21-22, a relação entre oferta e demanda deverá apresentar um superávit de aproximadamente 6 milhões de toneladas, em sequência ao balanço positivo de 3,2 milhões de toneladas na safra 2021, e negativo em 18,5 milhões de toneladas em 19 e 20. Contudo, a confirmação do Laninha poderá trazer oscilações climáticas importantes para a região sul da América do Sul, em especial a Argentina, o que pode trazer instabilidade nos preços. Os preços de milho no contrato spot da CBOT e no mercado doméstico brasileiro seguiram apresentando cotações em níveis superiores à média histórica dos últimos anos, mantendo parte da trajetória de alta iniciada em meados de 2020. Ao longo do terceiro trimestre de 2021, o cenário de demanda firme, medido principalmente pelas vendas americanas de milho para a China, seguiram fornecendo suporte às cotações do grão em Chicago. No cenário brasileiro, onde importantes regiões produtoras de milho de segunda safra enfrentaram condições climáticas adversas para o desenvolvimento das lavouras, a produção na safra 2021 encerrou em aproximadamente 87 milhões de toneladas, patamar 15% inferior ao ciclo passado. No cenário mundial, a diferença entre oferta e demanda deverá apresentar um volume de 25,7 milhões de toneladas de consumo superior à produção, sendo esse também importante fator a ser acompanhado como balizador na formação dos preços futuros de milho no mercado internacional. Após esse resumo sobre o panorama de mercado, vamos avançar para o slide 8, onde apresentamos a produtividade, as produtividades finais da safra 2021. Finalizamos a safra 2021 com bons resultados, entregas de eficiência operacional que demonstram a nossa busca pelo distanciamento em relação à média nacional, outro fator forte pilar da nossa estratégia atual. Na soja, a produtividade atingiu 3.970 quilos por hectare, quarto ano consecutivo de recorde e 12,5 superior à média nacional. O algodão de primeira e segunda safra finalizou com uma produtividade de 1.815 quilos por hectare,
5,6 superior à média nacional. No milho, segunda safra, obtivemos 5.715 quilos por hectare de produtividade, 41,2% superior à média nacional. A produtividade realizada ficou abaixo do potencial estimado em função da irregularidade na distribuição dos volumes de chuva ao longo dos meses de março e abril, principalmente nas fazendas do Mato Grosso do Sul. No slide 9, demonstramos os resultados da avaliação independente de terras para 2021, realizada pela Deloitte. Em agosto, foi concluída a nova avaliação do portfólio de terras da SLC Agrícola, que apresentou um valor total de 6,9 bilhões de reais, um aumento de 75,2% em relação ao appraisal de 2020. O valor médio por hectare cultivável está atualmente em R$ 35,7 mil, o que eleva o nosso NAV para 8,3 bilhões de reais, que corresponde a um NAV por ação de R$ 43,34 por ação. Passo agora a palavra ao colega Ivo Brum, diretor financeiro e de relações com investidores, para os comentários a respeito dos principais indicadores financeiros. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, avançar ao slide 11, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado relativo ao terceiro trimestre de 2021. Antes de analisarmos os números, destacamos que, em função de termos assumido o controle da gestão dos negócios da Terra Santa Agro S.A., nesse trimestre, as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas passaram a incorporar também os resultados da Terra Santa Agro S.A. Para possibilitar a comparatibilidade entre os períodos, os dados relativos ao terceiro trimestre de 2020 e aos 9 meses de 2020 refletem a combinação entre os dados divulgados pela SLC Agrícola e pela Terra Santa Agro em ambos os períodos. Todas as análises foram conduzidas em relação aos períodos combinados. A receita líquida cresceu 2,4% no terceiro trimestre de 2021 e 33% nos 9 meses de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior. Em destaque, os preços superiores faturados em ambos os períodos. Cabe salientar que, neste trimestre, tivemos a contribuição de 112 milhões de receita líquida proveniente da Terra Santa. No trimestre, o EBITDA ajustado foi recorde, finalizando o período em 330,6 milhões de reais, com crescimento de 36,6%. A margem EBITDA ajustada foi de 34,1%, aumento de 7,8 pontos percentuais frente ao terceiro trimestre de 2020. As principais variações no trimestre foram o maior resultado bruto das culturas, adicionado à mensuração do valor justo das propriedades para investimento, parcialmente compensado pelas despesas gerais e administrativas. O EBITDA ajustado, oriundo da operação da Terra Santa, no trimestre, foi de 17,1 milhões de reais. Os 9 meses de 2021, nos 9 meses de 2021, atingimos um marco importante para o período acumulado, ultrapassando pela primeira vez 1 bilhão de reais, com a realização de 1.108 milhões de reais de EBITDA ajustado, aumento de 94,6% em relação aos 9 meses de 2020. A margem EBITDA ajustada foi de 39,4%, com crescimento de 12,5 pontos percentuais. Esse relevante avanço no EBITDA ajustado se refere substancialmente ao incremento do lucro bruto, reflexo dos maiores preços faturados para todas as culturas e produtividade recorde atingida para a soja. Importante destacar a nova avaliação do portfólio de terras da SLC Agrícola, que apresentou um valor total de 6,9 bilhões de reais, um aumento de 75,2% em relação a 2020. As propriedades para investimentos, áreas arrendadas para terceiros, tiveram uma apreciação de 106 milhões, impactando o terceiro TRI de 2021. Atingimos um lucro líquido de 113,7 milhões no terceiro trimestre de 2021 e 937,8 milhões de reais nos 9 meses acumulados em 2021. No trimestre, o lucro líquido advindo da operação da Terra Santa foi de 20,2 milhões de reais. Em ambos os períodos, com um crescimento bastante robusto e com um incremento de margem líquida de 18,1 pontos percentuais no trimestre e 19 pontos percentuais no período acumulado de 9 meses. Os principais fatores que contribuem para essa variação foram o aumento do lucro bruto, o efeito dos melhores preços de venda faturados e o reflexo positivo da dinâmica de contabilização dos ativos biológicos, devido a perspectivas de margens superiores em relação à safra anterior.
Podemos avançar para o slide 12, onde apresentamos a dívida líquida ajustada da companhia. Encerramos o terceiro trimestre de 2021 com 2,2 bilhões de reais, um aumento de 1,5 bilhão em relação ao 4 de 2020. A dívida foi impactada principalmente em função do aumento da necessidade de capital de giro e do investimento na aquisição da Terra Santa Agro e do novo arrendamento com a Agrícola Xingu. A relação dívida-EBITDA atualmente é de 1,4 vezes. Devolvo a palavra ao Pavinato. Só um segundinho, por gentileza. No slide 13, ainda temos também dois eventos importantes que eu gostaria de salientar, que foram as recentes aprovação pelo Conselho de Administração, no dia 13/9, que foi aprovada a recompra de 2 milhões de ações, por entendermos que a ação está abaixo do preço justo. E no dia de ontem, dia 10/11/2021, foi aprovada a proposta de bonificação na razão de 10% com a incorporação de reservas estatutárias. Assim, teremos uma Assembleia Geral nos próximos dias para validar essa proposta. Então, passo a palavra ao Pavinato, que vai apresentar as perspectivas da safra 2021-22. Fechou. Obrigado, Ivo. Por favor, podemos ir para o slide 15. Em setembro, iniciamos o ano safra 21-22, com a expectativa de plantio de 668 mil hectares, um crescimento de 44% frente ao ano safra anterior. Esse forte crescimento de área plantada reflete as duas últimas operações finalizadas pela companhia, a combinação de negócios com a Terra Santa Agro S.A. e o contrato de arrendamento com a Agrícola Xingu. O plantio está avançando muito bem, dentro da janela ideal, de forma que atualmente estamos com 82% da área planejada para a soja já plantada. A soja subprecoce e precoce já foi 100% implantada na janela ideal para o alto potencial produtivo e viabilizando o plantio das áreas estimadas para a segunda safra de algodão e milho, também dentro da janela ideal. Até o momento, as lavouras apresentam um ótimo desenvolvimento. Em termos de produtividade, no slide 16, apresentamos a nossa estimativa inicial para a safra 21-22. Destaco que nossas estimativas são com base em dados históricos e levam em consideração um cenário base conservador. Ou seja, estamos estimando produzir 62,7 sacos por hectare de soja. Na safra passada, produzimos 66 e nós plantamos as nossas lavouras para produzir 70. Em relação aos custos por hectare, no slide 17, podemos observar um aumento estimado de 16,1% em relação ao ano safra anterior. Os principais fatores que contribuíram para esse aumento são aumento dos preços dos nossos principais insumos, notadamente sementes e fertilizantes, custos superiores com combustíveis e energia, em função de aumento de preço e tarifa, respectivamente, aumento dos custos com arrendamentos, uma vez que o percentual de plantio em terras arrendadas avançou para 69% na safra atual, versus 58% na safra anterior, e também devido ao aumento do valor da saca de soja em reais, que é o indexador dos contratos de arrendamento. Esses aumentos, naturalmente, estão sendo compensados pelos aumentos de preços de venda, conforme observamos no próximo slide 18, onde apresentamos a tabela de RED para a próxima safra. Coincidentemente, ponderando o faturamento por cultura versus aumento de preços já vendidos, nós temos um aumento de receita de preços prevista de 16%, similar ao aumento de custos. Os avanços na nossa posição de RED para a safra 21, atingindo níveis de preços internacionais que possibilitam a manutenção de ótimas margens em 22. Adicionalmente, também já evoluímos no RED para a safra 22-23, devido à realização de compra de alguns insumos. Já adquirimos em torno de 20% da demanda de defensivos e 70% da demanda de cloreto de potássio. Os produtos foram comprados, especialmente cloreto de potássio, por preços muito inferiores aos patamares de mercados atuais. A nossa estratégia para a compra do restante dos insumos é aguardar a adequada relação de troca entre o preço dos insumos
e os preços das commodities, uma vez que recentemente houve forte incremento nos preços dos insumos, especialmente dos fertilizantes. Enfatiza que a nossa estratégia RED visa a proteção e estabilização das margens operacionais da companhia e o nosso histórico valida a assertividade dessa política, independentemente das flutuações de curto prazo nos preços dos insumos e das commodities. A Excelência Agrícola SA atingiu um forte crescimento em termos de área plantada nesta safra, devido à incorporação da Terra Santa Agro e do contrato de arrendamento com a Agrícola Xingu, visando adaptar a estrutura interna para dar sustentação a esse novo ciclo. Estamos divulgando hoje comunicado ao mercado com a nova estrutura da diretoria de operações. O diretor Gustavo Macedo Lunardi permanece na diretoria de suprimentos e produção de sementes e, em seu lugar, para assumir a diretoria de operações, que ficará responsável pelo planejamento agrícola, execução, beneficiamento e entrega do produto final beneficiado, limpo e seco, foi convidado o Leonardo Cellini, gerente regional de produção da Regional 2 atualmente, que foi promovido hoje como diretor de operações, fortalecendo o nosso time da operação e continuando tendo um trabalho integrado muito forte entre o diretor de suprimentos e produção de sementes com o diretor de operações. Por fim, no slide 20, comentamos sobre algumas ações realizadas em termos de ESG. Estamos conduzindo uma nova pesquisa de materialidade junto aos nossos stakeholders, que será utilizada para revelar os temas de maior interesse e relevância estratégica, ou seja, aqueles que podem influenciar decisões e ações da organização e de seus stakeholders, refletindo impactos econômicos, ambientais e sociais significativos dentro e fora da organização. A partir disso, serão identificados os temas prioritários que serão apresentados e validados pela alta gestão da empresa e darão suporte na construção do relatório integrado de 2021. Tendo em vista a crise socioeconômica que o Brasil enfrenta em função da pandemia, nesse trimestre a Excelência Agrícola doou, através do Instituto SLC, 180 toneladas de alimentos que vão contribuir para melhorar a realidade de milhares de brasileiros, sendo que uma das instituições beneficiadas é o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Ao todo, associações, entidades e famílias de mais de 30 municípios localizados em 7 estados brasileiros receberam cestas básicas. Obrigado, e agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, por favor, pressione asterisco 9. Se sua pergunta for aceita, por favor, digite asterisco 6 para abrir o áudio do seu telefone. Obrigado. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, por favor, pressione asterisco 9. Se sua pergunta for aceita, por favor, digite asterisco 6 para abrir o áudio do seu telefone.
Temos uma pergunta do senhor Brustolin, do BTG. Senhor Brustolin, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Positivo, Brustolin. Perfeito, bom dia. Muito obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho três. A primeira, com relação ao guidance de custo de produção de vocês, o que eu queria entender é quanto da alta recente de insumos já está sendo capturado nessas projeções para 2022. E ainda nessa linha, com relação à incorporação da Terra Santa, quanto que isso também pode estar afetando a projeção de custos de vocês para o próximo ano safra. A minha segunda pergunta é com relação ao CAPEX, que a gente viu uma aceleração nesse trimestre, então o que eu queria entender é como a gente deve pensar na velocidade de cruzeiro dessa linha pela frente e também no sentido quanto que as fazendas da Terra Santa podem demandar de investimentos adicionais. E a terceira, com relação às despesas gerais e administrativas, muito na linha do CAPEX, se vocês podem comentar o que está por trás do crescimento que a gente viu nesse trimestre e como que a gente deveria pensar na recorrência disso pela frente. Muito obrigado. Brustolin, sobre o custo de produção, bom, obrigado pelas perguntas. O custo de produção, a incorporação da Terra Santa, quando nós incorporamos, quando nós assinamos o acordo definitivo, grande parte dos insumos já estavam comprados, assim como os insumos da excelência agrícola já estavam comprados. Então, não teve grande interferência nesse ajuste de custo de produção que aconteceu. Houve uma interferência talvez similar à interferência que houve na excelência agrícola. O que provocou um aumento maior no custo de produção foi a incorporação da Agrícola Xingu. Porque quando nós incorporamos a Agrícola Xingu, os insumos não estavam comprados, ou poucos insumos que já estavam comprados e que nós adquirimos da Agrícola Xingu. E grande parte dos insumos para a Agrícola Xingu nós compramos do mercado, obviamente pagando preços mais altos. Então, ali tem uma interferência em termos de aumento de custos um pouquinho acima do que nós tínhamos estimado inicialmente, sem a incorporação da Agrícola Xingu. E sobre o CAPEX, bom, a Terra Santa é isso, né? Esse aumento, conforme eu frisei no meu speech, o aumento de custos em reais, que nós estamos estimando de 16% na média de tudo, na média do conjunto consolidado da obra, ele está muito em linha com nossa posição de hedge, que está dando um aumento de preços em reais de 16%. Por isso que nós estamos confiantes que as nossas margens em 2022, elas se manterão em patamares altos, como estão agora em 2021. Esse é o cenário que nós estamos desenhando para 2022, combinado, porque em termos de receita, nós temos já 2/3 da receita vendida para 2022, já com hedge fixado. Em termos de custos, hoje nós estamos com 100% dos custos fixados. Não fixado em reais totalmente, alguma coisa que está fixada em dólar, mas nós, sempre que a gente tem um custo a pagar em dólar, nós temos uma receita a receber em dólar, então estamos hedgeados. Então, o risco de variação nos preços é uma variação pequena, 1/3 da produção que falta vender somente. A nossa grande variável em aberta para 22 é a produtividade. E, felizmente, a implantação da lavoura esse ano está sendo um dos melhores anos da história nossa. A lavoura de soja, que eu tive no Mato Grosso semana passada, semana que vem vou na Bahia, a lavoura do plantio esse ano choveu na hora certa, na janela certa, as lavouras estão fantásticas. Então, o fator produtividade, ele deverá ser um fator positivo na safra 22 em relação ao que foi a 21, que a 21 a gente produziu muito bem soja, produziu muito bem o algodão safra, mas não produziu bem o algodão segunda safra e o milho segunda safra, em função do atraso do plantio da soja e o atraso no plantio da segunda safra o ano que passou, né? E esse ano agora já está confirmado, nós plantamos a soja cedo, na hora certa, e vamos plantar o algodão segunda safra e o milho segunda safra na hora certa também. Então, a nossa expectativa de produtividade para 22, hoje, ela é muito positiva. Então, esse é o cenário que nós estamos traçando e muito confiante que a gente consiga repetir um excelente 2022, assim como está sendo 2021. Agora, vou deixar o Ivo responder sobre o CAPEX e despesas administrativas.
Bom dia, então, Mussolini. Bom, sobre o CAPEX, eu posso te dizer o seguinte, esse mês, então, nós investimos 174 milhões em CAPEX, basicamente foi a incorporação da operação da Terra Santa Agro e também da Xingu, então são CAPEX que eram oriundos dessas empresas que a gente adquiriu, porque para ter esse aumento de área plantada, né, de mais de 40%, a gente precisava de mais ativos, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu, é bem pontual, esse mês tivemos 174 milhões, mas a companhia agora com 660, mais de 60 mil hectares de área plantada, né, vai demandar certamente mais investimento em CAPEX. Sobre despesas administrativas, o que eu posso te dizer? Esse é um mês também atípico, né? Nós tivemos aproximadamente 20 milhões de despesas que não são recorrentes, são despesas com pagamento de FII para bancos, advogados, auditoria, tudo isso conectado com essa operação da Terra Santa, né? Então, esse mês foi o mês que a gente teve todos esses pagamentos. Então, a gente deve ter uma redução, pelo menos nessa faixa de uns 20 milhões para o próximo trimestre. Nessa é a minha expectativa. Então, são despesas não recorrentes. Só mais um comentário Só mais um comentário sobre o CAPEX. Nós temos investido nos últimos anos entre 30% e 35% do nosso EBITDA em CAPEX. Mesmo com a incorporação da Terra Santa, todas essas áreas, nós deveremos manter esse percentual de CAPEX a ser investido. Então, não vamos extrapolar os investimentos em termos de relação investimento versus EBITDA. Está perfeito. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do senhor Guilherme Palhares, Bank of America. Por favor, senhor Guilherme, pode seguir. Senhor Guilherme, para liberar o microfone, asterisco 6. Vai em frente, Guilherme, não estamos te ouvindo. Senhor Guilherme, seu microfone está aberto. Pode prosseguir, por favor. Temos uma pergunta via webcast do senhor Roberto. Como vocês entendem que o aumento do preço de insumos irá afetar as margens das próximas safras? Obrigado pela pergunta. Hoje, o aumento do preço dos insumos, obviamente, afetará a margem nas próximas safras, sim. Mas quando a gente olha a evolução dos preços dos insumos, os dois grandes grupos, né, fertilizantes e defensivos agrícolas, a semente é um aumento mais conectado com o próprio aumento do preço da commodity, né? Então não interfere de uma forma expressiva sobre os resultados. E a semente é genética e é royalty, né? Então os royalties são mais ou menos pré-fixados já, né? Então os fertilizantes, hoje os preços estão em patamares elevados, né? Aconteceu isso quando? Em 2018, pré-Lehman Brothers. Aconteceu dos preços internacionais dos fertilizantes chegarem ao patamar de 800, 900 mil dólares por tonelada. E hoje eles estão nesse patamar, os preços dos fertilizantes. Na nossa visão, esses preços altos não se sustentam. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, a nível internacional, o produtor vai reduzir o uso dos fertilizantes em função desses preços altos, assim como aconteceu em 2008, 2009, e isso provocará uma redução de demanda, e isso provoca a redução dos preços na sequência, né? Lá em 2008, 2009,
os preços caíram rapidamente. O cenário era um pouco diferente do cenário atual. O cenário atual tem o cenário da crise energética, o cenário de alguns países se fechando para exportação, como a China. Então, essa queda ela pode não ser tão rapidamente quanto foi em 2008, mas a nossa visão é que os preços deverão se ajustar ao longo de 2022, ter um ajuste para baixo. E com isso, o produtor, a safra 22, 23, provavelmente o produtor vai ter que comprar o fertilizante pagando mais caro. Então, isso vai provocar uma pressão sobre a margem. Obviamente, com os preços atuais do milho, por exemplo, e das commodities e do algodão, que são dois produtos que usam muito nitrogênio, a soja não usa nitrogênio, então a soja, a influência do aumento do fertilizante é menor do que é no milho do que é no algodão. Obviamente, ambos estão com preços altos, o milho e o algodão. Então, quando a gente faz a conta da margem das culturas, ainda as culturas estão pagando esse preço alto dos fertilizantes e por isso a nossa visão, o produtor vai comprar os insumos para a safra 22-23, obviamente em quantidades menores, e vai buscar um ajuste aí de máxima eficiência econômica do uso dos insumos, utilizando alguma reserva acumulada no solo ao longo dos anos, e com isso mantendo uma margem razoável ainda para a safra 22-23, na nossa visão e na visão dos principais analistas do mercado, ainda dentro de médias, margens dentro de médias históricas, né? A visão que o 2022-23 não vai ser um ano ruim, não. Ele não vai ser um ano excepcional como está sendo o 21 e como será 22. Essa é a visão que nós temos dos próximos anos. E o milho, o produtor, o milho no Brasil especificamente, além do preço internacional, tem o câmbio, né? E o câmbio hoje ajuda muito a ter um preço alto do milho no Brasil. Então, se o câmbio se mantiver depreciado, o milho se mantém em preços altos, mas obviamente com margens menores do que serão as margens agora de 2022. Para quem já comprou os insumos, quem não comprou os insumos ainda para 22, aí já 22 as margens do milho serão menores, né? Elas serão pressionadas pelo aumento dos custos com os fertilizantes, especialmente. Os defensivos também está tendo um movimento de aumento de preço no mercado internacional, especialmente aqueles defensivos que não são patenteados mais, né? Quer dizer, os genéricos que nos últimos anos caíram muito de preço, em função de vários players oferecendo, nesse momento de crise, são os que sofreram um aumento muito forte de preço, né? Então, haverá um aumento de custos com defensivos na safra 22-23 e que também ajudarão aí a ajustar as margens para patamares mais históricos e inferiores às margens que nós estamos tendo hoje. Esse é o cenário dos insumos. E tem toda uma discussão, os insumos hoje, de disponibilidade, né? Quer dizer, nós não estamos sofrendo problemas de entrega, né? Mas o setor está hoje tendo algum problema de entrega. E essa normalização da cadeia de suprimentos é algo que não está claro quando que vai acontecer. Vai acontecer em 6 meses, em 12 meses. Então, aí nós estamos vivendo uma turbulência em termos de cadeia de suprimentos nesse momento e que deverá perdurar ao menos até o final dessa safra. Talvez na próxima safra isso se normalize. Mas aquela história, tudo quando sobe demais, em algum momento se ajusta. Que nem aconteceu agora há poucos dias no índice báltico, né, dos fretes internacionais. Subiu, de repente despenca, né? Então, mais hoje ou mais amanhã, esse mercado se ajusta. Então, o importante é você não dar o passo em falso, né? Não fixar custos altos sem fixar a commodity, o preço, a receita concomitante, garantindo margem, né? O que nós estamos fazendo para 22-23 é isso, é avançando nas compras, mas avançando nas vendas também e garantindo margem para 22-23. Vamos seguir com a pergunta do senhor Guilherme Palhares, do Bank of America. Por favor, senhor Guilherme. Para abrir o microfone, aperte asterisco 6.
Senhor Guilherme, pode prosseguir, por favor, seu microfone está aberto. Vamos seguir para a próxima pergunta, do senhor Rodrigo. Rodrigo Mugaburo. Bom dia. No caso do milho, o aumento de custo de produção tem alguma relação com um pacote tecnológico melhor dado que no ano passado, queda de produtividade, levando ou usar menos fertilizante? Obrigado. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, só uma explicação adicional sobre o milho. O milho da safra atual, 21, 22, no nosso caso, ele está com um pacote tecnológico mais alto, em função das margens e do potencial produtivo que o milho está tendo. Então, ele tem um pouco da influência que nós estamos investindo mais no milho na safra atual. Tem um pouco de influência do pacote, um pacote mais para alto potencial. E por isso também a nossa expectativa de alta produtividade na safra agora é 21, 22. Seguindo, mais uma pergunta do senhor Rodrigo. Se o Pavinato puder falar sobre perspectiva de preço do milho, CBOT, dando esses disparos dos preços. Obrigado. Rodrigo, sobre o preço do milho e da soja, nós estamos com uma visão que os preços vão se manter. Obviamente, a gente sabe que milho e soja andam juntos, né? Então, quando o milho dispara de preço, acaba puxando a soja, porque leva o americano a plantar mais milho, ou vice-versa, né? Então, essa subida do preço do milho agora, para nós, gera um certo conforto, porque significa que também a soja não vai cair de preço, né? Então nós estamos com uma visão de que os patamares de preços que estão hoje, de milho a 5,5 e soja a 12, 12,5, eles deverão se manter ao longo dos próximos meses, do próximo ano. Obviamente, oferta e demanda é fator crítico, né? A demanda, em princípio, deverá se manter, a demanda de produtos agrícolas tem se mantido, né? E a oferta, hoje o cenário é com oferta com safras normais em todos os países. A laninha vai provocar uma quebra de safra na Argentina, isso poderá ser positivo e no sul do Brasil, poderá ser positivo para os preços. O inverso é verdadeiro. Dá uma super safra no Brasil, uma super safra na Argentina, e tiver uma oferta superior à planejada hoje, poderá provocar pressão sobre os preços. E aí sim, é um cenário que pode estrangular o produtor, na medida em que o preço cai e ele fixou o custo alto se ele não fez a fixação casada. Nossa próxima pergunta é do senhor Leonardo Barros. 7 Investimentos. Podem comentar como têm sido os resultados das iniciativas de agricultura digital da SLC e quais trabalhos terão que ser feitos na Terra Santa? Nós temos investido forte na agricultura digital. As principais práticas é a agricultura de precisão, aplicação taxa variável de fertilizantes, buscando maximizar e corrigir, uniformizar as nossas lavouras em relação à fertilidade, e atualmente a aplicação localizada e direcionada de defensivos agrícolas. Na última safra agora nós no final do ano fechamos com 25 milhões de economia de aplicação de defensivos agrícolas através da aplicação localizada. Nós estamos expandindo, acabando de implantar o 4G nas fazendas originais da SLC. Ao longo de 2022, nós vamos implantar o 4G nas fazendas incorporadas, tanto Terra Santa quanto Agrícola Xingu, e para nós intensificar a aplicação localizada. Compramos mais equipamentos esse ano para intensificar a aplicação localizada, que ela gera um benefício fantástico. Você economiza o defensivo agrícola, toda uma questão ambiental, e economiza custo de produção.
E outra frente forte do mundo moderno hoje é o controle biológico. Nós já estamos com 11 biofábricas nas fazendas, a produção on-farm. Estamos investindo para ampliando o tamanho delas e aumentando para 13 biofábricas ao longo desse ano, para a gente intensificar o uso de biológicos, que estão sendo eficientes no controle das pragas também, e também tendo toda uma questão ambiental de controle biológico conectado com um custo menor de controle, né? Então, nós estamos investindo forte na agricultura digital para nós maximizar a eficiência de uso dos insumos, reduzindo o custo de produção e aumentando produtividade. E as fazendas da Terra Santa e da Agrícola Xingu, elas já estamos comprando equipamentos de aplicação localizada de defensivos, o Weed Seeker, o Weedit, já estamos comprando agora para 2022, um para cada fazenda, e já vamos colocar também o 4G. E a parte de agricultura, de mapa de manejo de pragas localizados, a Terra Santa já fazia, e nós vamos intensificar essa aplicação localizada na operação da Terra Santa ao longo do próximo ano. A teleconferência de resultados da SLC Agrícola está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.